Pixel art não é algo fácil de se aprender tão rápido. Eu tive que treinar minhas habilidades por anos e anos para poder ficar bom. E hoje, em apenas um vídeo, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a fazer pixel art e desenhos e animações de qualidade. Eu sou o Plínio e pra cima deles. Para começar, você primeiro precisa de um aplicativo para poder desenhar, né? Existem diversos programas diferentes por aí, mas eu recomendo para vocês o Sprite. É o programa que eu e mais diversos outros artistas usam. Nele você tem uma infinidade de funcionalidades, inclusive para animações, com Sprite Sheets e Tilesets feitas para Game Dev. Na Steam, o Sprite é em torno de R$38, mas se você não quiser gastar com isso, tem a versão gratuita, o LibSprite. Praticamente a mesma coisa, porém um pouco mais desatualizada. Outra opção é o Piskel, que inclusive é o primeiro aplicativo que eu utilizei quando comecei a fazer pixel art. É também gratuito e tem até um site feito para você, não precisa baixar nada. Então, escolha o seu programa, vê se você se adapta e agora sim podemos começar a trabalhar. A estratégia de arte para começar o desenho é bastante pessoal, mas eu vou te dar umas dicas de como que eu começo. Eu costumo primeiro fazer os contornos do personagem, para depois colorir e por fim fazer o sombreamento. Mas tem muito artista por aí que gosta de fazer uma silhueta já com as cores e contornar no final. Também é uma forma super válida de desenhar. Não existe forma certa e errada de desenhar, mas existem sim erros que se você deixar, vai piorar o seu desenho. O primeiro deles são os doubles, ou em português, os duplos. Se você desenhar uma linha ondulada assim, você vai ver que ela tá meio estranha assim, meio grossa em umas partes. Isso é por causa dos doubles, os pixels extras que engrossam o seu traço e deixam ele com uma aparência mais pontuda e bruta. E o que você provavelmente quer é um contorno mais suave e fino, né? Então remova esses pixels em excesso para deixar o seu desenho mais consistente. Olha só como é que fica bem melhor. No Sprite você pode ativar a função Pixel Perfect, que ele automaticamente corrige isso para você. Existem também exceções para essa regra, claro, se você quiser propositalmente dar uma aparência mais pontuda para o objeto ou por escolha pessoal também. Mas isso tem que ser pensado. Se você deixar isso sem regra, seu desenho só vai parecer feio mesmo. Outro erro são os jags, ou bordas irregulares. É quando você faz uma linha reta assim, ela do nada entorta, perdendo toda a aparência de algo reto. Isso também se aplica para curvas, porque elas ficam meio assim amassadas ou com protuberâncias que tiram a suavidade dela. Para corrigir isso, faça os seus pixels se transicionarem suavemente com um padrão simétrico e gradual. Olha só a diferença, a curva da direita está bem mais suave. Muito bem, agora que o seu desenho já está consistente, vamos colorir. As paletas de cores de pixel art não são como qualquer desenho comum, precisam ter contraste de cores marcantes para a arte ter identidade. Então aqui você não pode errar. Existe toda uma teoria das cores para escolher as cores certas, criar sua paleta, fazer sombreamento, brilho, dá pra ficar horas falando disso. Mas se você for iniciante, não se preocupe com isso agora. Ao invés disso, procure na internet paletas de cores já prontas e escolha a que você mais gosta. Recomendo bastante o site Lospec, lá tem trocentas paletas diferentes para estilos e aplicações diferentes. Se você usa o Sprite, ele já tem algumas paletas embutidas para você poder dar uma testada. Olha só o tanto de opção para você. Primeiro, tente sustentar assim e focar no seu estilo de desenho. Aí quando você for aprimorando suas habilidades, ficando mais experiente, aí você pode formar a sua própria paleta de forma independente e estudar mais a teoria das cores. Ainda falando de paletas, só é importante que a paleta que você possua tenha pelo menos 3 variações de uma só cor, por conta que vamos falar a seguir. Sombreamento e clareamento. Essa é uma etapa essencial para deixar o seu desenho mais bonito. Como disse antes, toda cor precisa de pelo menos 3 variações. Uma padrão para colorir normalmente, uma mais escura para o sombreamento e uma mais clara para o clareamento. Parece simples, né? É porque é simples. Olha como é que fica esse personagem com e sem sombreamento. Ele parece bem mais vivo, né? Porém, dá para tornarmos esse sombreamento ainda mais bonito, utilizando um hack que profissionais usam. Olha só esse desenho de uma árvore que eu fiz. A cor base dela é amarelo, enquanto o clareamento dela é verde limão e o sombreamento laranja. Como que isso é possível? Como que o desenho mesmo assim continuou consistente? Essa é uma técnica chamada Hue Shift, ou troca de tom. É quando você escurece ou clareia um objeto utilizando cores análogas. Para o vermelho, você pode escurecer com o roxo e clarear com laranja. Ou para o verde, você pode clarear com amarelo ou escurecer com azul. Compara com como que esse desenho fica com e sem essa técnica. Olha só como ela fica bem mais brilhante para os olhos. E quanto maior o salto de um tom para o outro, mais você realça a iluminação do cenário. Só não exagera também, né? Pelo amor de Deus. Muito bem, agora podemos ficar botando sombra em tudo quanto é lugar. Aqui. Não, calma aí, paizão. A gente tem que definir também um critério de onde que essa sombra vai ficar. Senão fica
fica feio. Primeiro é necessário definir um ponto de luz, para qual direção a fonte de luz ou sol aponta. Digamos que ela vem lá de cima e aponta para baixo. Aí você coloca sua sombra seguindo esse padrão, colocando ela abaixo das artes grandes. E se a luz incide diagonalmente para a direita? Aí você faz o sombramento inclinado para a direita. A maioria dos jogos RPG, que são top-down e tem movimentação para todos os lados, faz a luz incidir de forma oblíqua, iluminando a frente do personagem, mas deixando uma sombra em uma das laterais. Outra técnica de clareamento é o dithering, que é criar meio que um gradiente entre duas cores para dar a ilusão de uma terceira cor intermediária. É a principal forma de sombreamento que jogos de Game Boy utilizavam, e dá para utilizar nos seus desenhos para dar um charme extra. Temos um anti-aliasing, desculpa, não consegui achar uma boa tradução. É quando você adiciona uns pixels de cor intermediária entre a borda do seu desenho e a cor principal. Isso pode deixar o seu traço ainda mais suave e camuflado olhando de longe. Tudo isso pode ser combinado para criar o seu estilo de desenho, o que dará identidade e autoria para suas pixel arts. Falando de estilos de desenho, existem técnicas envolvendo outline que você pode explorar se você quiser tornar o seu desenho ainda mais único. Como, por exemplo, colorir sua outline. Nem toda outline precisa ser preta. Eu costumo utilizar uma versão mais escura da cor principal daquele objeto para fazer o contorno dele. Isso faz aquele objeto se misturar um pouco melhor com o cenário. Pega o Mori, por exemplo. A outline dos objetos são basicamente uma versão escura da cor principal deles. Ou até melhor, muitos objetos e personagens possuem uma outline roxa, criando um estilo bem marcante que se mistura muito bem com o todo. Você pode também deixar sua outline preta para quando você quiser destacar algo, como um personagem que você controla ou objetos interativos, como um Char está fazendo aqui. Lindo jogo, por sinal. Outro exemplo é Celeste, que a personagem possui uma outline preta e o resto não tem outline? Sim, você também pode optar pelos seus desenhos não ter outline, como por exemplo o Momodoro e Delta Zis, por exemplo. Fica bem charmoso. Inclusive, você já ouviu falar de Delta Zis? O maior Metroidvania do Brasil? Eu já fiz um vídeo sobre esse jogo, assiste lá depois. Você também pode adicionar sombreamento na sua outline. Terraria faz isso perfeitamente, acompanhando claramente as sombras e objetos e deixando tudo ainda mais destacado. Cara, existe uma infinidade de formas de você brincar com sua outline. Tudo isso garante que a sua pixel art tenha identidade. Com isso tudo você já pode começar a desenhar, mas eu ainda preparei umas dicas bem bacanas para você melhorar ainda mais sua pixel art. Número 1, seja consistente com o seu estilo. Pelo amor de Deus, tenha um padrão, uma regra para você fazer o contorno e colorir seus desenhos. Não faça uma árvore com uma outline de 1 pixel e outra árvore com uma outline de 3 pixels de largura. Ou o personagem ter quase nenhum sombreamento e tudo ao seu redor ter 50 tons diferentes da mesma cor. Isso passa uma vibe de que não é a mesma pessoa fazendo aquele desenho. Parece um amálgama de desenhos tirados de vários lugares e no final só fica esquisito mesmo. Número 2, copie, mas não faz igual. Quando eu digo copiar, eu quero dizer que é para você se inspirar. Olhe o trabalho de outros artistas e procure coisas para se inspirar. Isso te ajuda muito se você quiser encontrar ideias novas para um seu jogo. Agora, não vai pegar o trabalho de outra pessoa e só mudar a cor do trem. Você tá de sacanagem comigo, né? Isso é plágio. 3, menos é mais. Evite colocar cores até demais no seu desenho. Pixel art é sobre simplicidade. Colocar um monte de cor diferente, desnecessariamente, não torna o seu desenho mais bonito. Isso fica doloroso se olhar. Então, não tente transformar seu desenho em uma overdose de cores, a menos que você realmente saiba o que está fazendo. Para desenhos relativamente simples, use 4 a 16 cores, incluindo os tons para sombreamento. Mais do que isso já começa a ficar bagunçado. Extrapole somente para desenhos mais detalhados e complexos. Ufa, e eu acho que isso é tudo que eu tenho para te ensinar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se te ajudou, considere dar um like e se inscrever no canal. Ou entre no meu servidor do Discord, que lá tem um monte de pessoas iguais a você, fazendo desenhos e começando a fazer seus jogos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e um grande abraço.